Nesta edição, a entrevista vai tratar sobre o Conselho Nacional das Cidades. E a reportagem da semana registrou seminário sobre mobilidade urbana no CESP. Veja agora a sessão no ponto. O mês de abril é período de comemoração para o Jornal do Engenheiro na TV, que no dia 30 completa 4 anos no ar. Este veículo, que veio se somar ao sistema de comunicação do CESP, já se consolidou como parte fundamental no nosso esforço de dialogar com os engenheiros e com a sociedade. Exibido na capital pela TV aberta, em mais de 40 canais comunitários em cidades do interior do estado de São Paulo, o programa vem pautando e apresentando os temas que são de real interesse da nossa categoria e da população. Assim, hoje me dirijo aos nossos telespectadores, razão de ser do nosso programa, para desejar longa vida ao JE na TV. E também os convido a nos ajudar a fazê-lo cada vez melhor. Envie suas críticas, opiniões e sugestões. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição vamos falar sobre o processo da Conferência Nacional das Cidades e o papel da engenharia. Para conversar conosco, estamos recebendo Alberto Pereira Luz. É um prazer recebê-lo aqui, Alberto. Obrigado. O Alberto é diretor do CESP, sua base é a cidade de Bauru, aquela região, e ele também é o representante da Federação Nacional dos Engenheiros no CONCIDADES, o Conselho das Cidades. Antes de mais nada, eu quero saber que instituição é essa, Alberto, e como ela ajuda a pensar os municípios brasileiros. Sim, primeiramente, eu queria cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, né? E até a nossa participação aqui, ela está ocorrendo num momento interessante, que é exatamente o momento em que ocorrerá a 6ª conferência. Mas, partindo, digamos assim, da origem, quer dizer, do CONCIDADES, na realidade, ele se origina dentro do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades é um ministério relativamente novo, ele é de janeiro de 2003, e ele foi criado em cima de uma preocupação. Quer dizer, a preocupação era, nós temos hoje no país em torno de 5.500 municípios, né? Uma população em torno de 204 milhões de habitantes e uma migração de tal forma que hoje nós já temos 80% da população nas cidades, né? E a própria ONU, em um dos estudos da ONU, ela já está assinando que em 2020 nós devemos ter 90% desta população no meio urbano. Quer dizer, então, quando se criou o Ministério das Cidades, a preocupação era essa, quer dizer, nós temos que ter uma preocupação hoje com o urbano. Quer dizer, então eu penso que eu preciso melhorar as condições sociais, eu preciso criar acessos da população à moradia, ao transporte, à mobilidade, a tudo aquilo que traz qualidade de vida. Então, em cima dessa necessidade, o governo criou, através de uma legislação, o Ministério das Cidades, e 3 anos depois, em 2006, foi criado o CONCIDADES, que é um conselho onde eu tenho uma participação onde eu tenho a representação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né? E tenho também, enquanto sociedade, a representação dos trabalhadores, e é nesse segmento que eu participo, enquanto indicação da Federação Nacional dos Engenheiros, mas eu tenho também a representação de movimentos populares, a representação dos empresários, a representação das ONGs e a representação das universidades. Então, é um conselho cuja proposta é de participação. Quer dizer, é um conselho que ele
as pessoas não são remuneradas, elas estão lá com a proposta de participar e de contribuir naquilo que elas têm de especificidade profissional, de conhecimento e etc. Perfeito. Como é a atuação, Alberto, da FNE de maneira prática no Concidades? Acredito que ela leve muito das suas discussões, mas também traga muitas discussões do Concidades aqui para suas reuniões. Como é que isso funciona? Então, o próprio Concidades, Conselho das Cidades, ele foi criado dentro do Ministério das Cidades e tem uma legislação específica, né? A legislação, já, por exemplo, já determina que tem que ter 4 comitês. Então, o primeiro comitê é habitação, o segundo comitê é transporte e mobilidade, temos ainda o planejamento e gestão do solo urbano e saneamento ambiental. Esses 4 tópicos, em cada um desses tópicos eu tenho alguns grupos de trabalho, né? Então, se eu for pensar qual que é o espaço que a federação tem para atuar, eu falo é pleno, porque todos os tópicos são referentes, estão conectados à engenharia. Então, apesar da nossa representação lá ser pequena... Que é uma pessoa só pela federação, né? Que é uma pessoa pela federação, nós temos lá outros engenheiros por outras entidades, mas pela federação nós temos, né? Apesar desse espaço enorme para nós, quer dizer, o que nós precisamos? Nós precisamos, em discussões, levar propostas, mais ou menos, propostas já que nós temos das nossas discussões enquanto sindicato de engenheiros, enquanto federação, e levar para o Concidades. Você vai pautando ou tentando pautar o Concidades com as nossas discussões já estabelecidas? Com as nossas discussões. Perfeito. Por quê? E até porque, na realidade, as pessoas que compõem o Conselho, não necessariamente elas estão habilitadas a fazer propostas, ou fazer projetos, ou fazer planejamento. O Conselho, ele está muito mais para sugerir, por exemplo, contratações. Muitas vezes eu preciso discutir um tema que eu não sou habilitado, mas eu preciso, então, de uma assessoria de uma universidade. Então, o Ministério da Cidade contrata essa universidade, que ela prepara esse material e coloca em discussão. Ela subsidia o Conselho? Subsidia o Conselho. Porque o Conselho, não necessariamente, ele tem essa competência de poder discutir todos os itens, até porque eu estou colocando a maioria do que nós discutimos é engenharia, e a maioria dos participantes não são engenheiros. Essa é uma vantagem de cada vez ter mais engenheiros no Conselho, porque tem esse caráter também propositivo com conhecimento técnico. Exatamente. Eu acho que ele vai além do propositivo, quer dizer, nós temos uma obrigação, né? Quer dizer, nós temos a informação, temos o conhecimento, temos a ferramenta que é a própria federação, que é o próprio sindicato de engenheiros, e nós temos que utilizar essa ferramenta aonde ela pode produzir algo, que é lá no Concidades. Diante disso, então, nós vamos falar de como discutir esses desafios, e a Conferência Nacional das Cidades é um fórum para isso. Eu queria que você nos explicasse como é que funciona esse processo, em que estágio ele está, para que o telespectador que, por acaso, não esteja inteirado, possa se integrar às discussões. Então, a própria legislação que cria o Concidades, o Conselho Nacional das Cidades, já estabelece que trimestralmente este Conselho deverá promover uma conferência nacional. Nós estamos na 6ª Conferência Nacional das Cidades. Essa conferência ela se dá em 3 etapas, em 3 instâncias. Na municipal, na estadual e na nacional. Na municipal, lá serão discutidos temas referentes à questão de desenvolvimento urbano e serão também eleitos delegados que irão representar
essas mesmas que eu já havia citado, os trabalhadores, os empresários, os professores universitários, o movimento social, todos esses segmentos também terão que ser representados através de delegados lá na municipal, através de uma eleição. E eles vêm para a estadual. A única etapa que já está ocorrendo é a etapa municipal. Desde janeiro até julho deste ano, devem ocorrer as conferências municipais, né? No segundo semestre, ocorrerão as conferências estaduais, aonde essas discussões que vieram dos municípios serão discutidas novamente, rediscutidas, já somando-se tudo, as colaborações que ocorreram, né? Na estadual, nova discussão ocorrerá e nova eleição ocorrerá. Só que agora, na estadual, a eleição é para delegados para a Conferência Nacional. Todos esses delegados devem compor uma proporcionalidade prevista para cada segmento, né? Então, tem lá os trabalhadores têm direito a 9,9% dos delegados, os empresários 9,9%. Então, essas proporcionalidades deverão ser acompanhadas para a gente poder ter os delegados na nacional. Em julho do ano que vem, deverá ocorrer a sexta Conferência Nacional das Cidades, onde todo o temário será discutido. Alberto, no próximo bloco, a gente vai falar mais especificamente sobre o lema dessa conferência, né? Como é que ele pode afetar a vida das pessoas e também continuar tratando da importância da engenharia unida, que é um termo que nós vamos falar também no próximo bloco, esteja cada vez mais inserida nesse processo de debate nacional, numa instância tão representativa, porque essa engenharia já o faz entre o seu próprio corpo, ou seja, a engenharia, a partir das suas entidades representativas, já debate desenvolvimento. Então tem muitas contribuições a levar e também tem muito a aprender com esse debate. A gente volta no próximo bloco, não saia daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, nesta edição debatendo a sexta Conferência Nacional das Cidades, que já está em processo de acontecimento. Ela vai culminar na Conferência Nacional depois das etapas municipais e estaduais. E também falando sobre o papel do engenheiro nesse processo, que é debater a vida nas cidades, o desenvolvimento urbano como um todo. Estamos recebendo Alberto Pereira Luz, que é diretor do CESP e representante da Federação Nacional dos Engenheiros no Conselho das Cidades. Alberto, vamos falar mais detidamente sobre o tema principal da sexta conferência, que é a função social da cidade e da propriedade. Ou seja, o uso e ocupação do solo, essa estratégia que deve ter toda a cidade, está aí como foco principal? Exatamente. Por mais que nós sabemos quão polêmico é essa discussão, mas a coisa caminha nesse sentido, quer dizer, a prioridade do social ao particular. Então, essa conferência, ela vai, no seu lema, reforçar essa condição, sempre baseado de que a cidade tem que ser um local bom para se viver, né? Nós já falamos que cada vez mais a população ela se torna uma população urbana, brevemente chegará a 90% da população será urbana, e até gozado, porque hoje, quando alguém chega e fala, eu vou para o interior, ele vai para onde? Para a cidade. Né? Antigamente ir para o interior... era para o sítio, para o campo. Hoje, quando ele fala, eu vou para o interior, vou morar no interior. Vai morar onde? Na
cidade. Com engarrafamento, Com questão dos tudo. problemas de serviços públicos. Com tudo isso. Então, efetivamente, temos que cuidar da condição das cidades, da condição de qualidade de moradia dessas cidades, né? E isso acaba nos levando à discussão do uso social do solo, da propriedade e a questão de participação de todos nos desígnios da cidade. Precisamos de uma cidade participativa. Então, quando na primeira etapa que nós discutimos, nós falamos das conferências, eu gostaria de salientar a importância dos engenheiros procurarem saber a quantas andam a organização das conferências municipais dos seus municípios e se propor a participar. Primeiro porque só chegará na Conferência Nacional quem participar da Conferência Municipal. Esse processo de eleição, ele se dá a partir do município. Quer dizer, se alguém entende que pode contribuir, que participe das conferências municipais e a partir daí, e se for, por exemplo, engenheiro, o Sindicato dos Engenheiros e a própria federação, elas têm condição de orientar, de contribuir, de colaborar na passagem de uma etapa municipal para a etapa estadual ou da estadual para a nacional. Nós estaremos juntos nessa, vamos falar batalha, né? Porque na realidade essa eleição, ela muitas vezes se dá muito mais por quantidade, então nós temos que efetivamente batalhar, porque o nosso corpo de engenheiros perante todo o conjunto social, perante todo, porque a nossa representação, a representação dos trabalhadores, mas mesmo enquanto engenheiros, nós somos uma pequena fatia dos trabalhadores, então efetivamente o engenheiro tem que se pôr adiante, se propor a participar, defender teses que os outros colegas trabalhadores entendam que são importantes e que votem nesse engenheiro para que a gente possa caminhar até a Conferência Nacional e defender as nossas propostas na Concidades enquanto Conferência Nacional das Cidades. Eu não poderia deixar de abordar um tema muito importante, que é o Cresce Brasil Cidades. Até o Jornal do Engenheiro na TV está desenvolvendo uma série de reportagens onde nós abordamos cada tema do Cresce Brasil Cidades. Então, habitação, iluminação pública, internet pública, nós esmiuçando algumas propostas. Mas fala em termos gerais a importância de nós termos de maneira perene, de maneira propositiva, engenheiros debatendo os problemas do município para, com certeza, aí, dar boas soluções para os nossos executivos e legislativos municipais. Olha, o Cresce Brasil Cidades, ele vem assim, mas muito em paralelo às nossas propostas no Concidades. Quer dizer, aquilo que nós propusemos lá ajuda no Cresce Brasil Cidades, como também aqui no Cresce Brasil Cidades, nós vamos tirar muita argumentação, muita informação, muito subsídio para levar para o Concidades. A filosofia do Cresce Brasil Cidades é exatamente, digamos assim, não seria um aconselhar, mas seria uma proposta do sindicato para os candidatos. O que é bom para o nosso município? Ou o que é bom para os municípios do Estado de São Paulo, enquanto CESP, né? E quando a gente propõe algo para o município, nós estamos falando em desenvolvimento urbano. Então, esse tema, ele é geral, mas é exatamente o básico da nossa discussão, desenvolvimento urbano. E é exatamente a discussão que nós temos no Concidades, desenvolvimento urbano. Como transformar a cidade em lugares melhores para se viver. E é exatamente isso que a gente quer propor para os nossos candidatos. Nós podemos elencar uma série de itens que a gente estaria melhorando a qualidade de vida na cidade de São Paulo, nas cidades do Estado de São Paulo. Então, tem tudo a ver realmente. Alberto, obrigado pela presença, viu? Obrigado a você. Tá, claro. E você pode acompanhar mais a respeito das atividades da Federação Nacional dos Engenheiros.
conhecer o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, o Cresce Brasil Cidades e também o projeto Engenharia Unida. Todas essas bandeiras de lutas pelo desenvolvimento se encontram descritas e com as devidas contas prestadas e também novas convocações a novos participantes no nosso site. Você pode acessar e interagir conosco, o endereço está na tela. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O CESP, por meio do Conselho Assessor de Transportes e Mobilidade Urbana, promoveu seminário para debater as parcerias público-privadas e sua relação com o ir e vir dos brasileiros. A iniciativa integra o projeto Cresce Brasil Cidades, da Federação Nacional dos Engenheiros. O Cresce Brasil Cidades, que é a sexta etapa de um projeto iniciado em 2006 com o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, um projeto nacional de crescimento, é a sexta etapa desse projeto e ele está voltado para que a gente possa oferecer até o mês de agosto sugestões, opiniões, comentários sobre as dificuldades que os futuros prefeitos vão encontrar nas cidades brasileiras a partir da eleição que vai acontecer em outubro. Então vamos abordar no Cresce Brasil Cidade diversas atividades que são típicas da administração municipal, diretamente ou através de algum tipo de acordo que ela faça com o setor privado ou com outros setores nacionais da economia, para dirigir o município. Então nós estamos falando de uso do solo, estamos falando de internet pública, estamos falando de iluminação pública, estamos falando de saneamento, estamos falando de moradia e habitação, estamos falando de mobilidade urbana, que é o tema da nossa reunião de hoje. O seminário contou com a palestra Concessões sobre PPPs e os desafios do setor público, que foi ministrada por Saulo Cristianan Rodrigues. Explicar um pouco, conversar um pouco da natureza, dos conceitos e dos fundamentos de uma coisa que se fala muito no Brasil, que é sobre concessões e principalmente sobre as tais das parcerias público-privadas. São duas formas de concessão. E principalmente dentro desse critério, enfim, dessa ferramenta das PPPs, qual é o papel do setor público, que é, quando se fala em parceria, em concessão, se imagina a parceria do público e do privado. Nessa relação, o setor público é o que está mais carente de informação, de entendimento do que é isso. A segunda palestra do seminário, proferida por Joaquim Lopes da Silva Júnior, tratou sobre o uso da PPP no sistema de veículo leve sobre trilhos da Baixada Santista. Bom, hoje aqui na Casa do Sindicato dos Engenheiros, nós apresentamos o projeto e o estado da arte da implantação do projeto do VLT da Baixada Santista, né? É o primeiro empreendimento que está nesse estágio, já em operação comercial desde janeiro desse ano, e é um projeto precursor, né, que o governo Geraldo Alckmin iniciou aqui quando anunciou lá em agosto de 11, né, e agora está se materializando e a população está atendendo. É uma marca importante, né, para esse tipo de projeto. A ideia com esse e outros debates a respeito dos desafios urbanos é entregar um documento com soluções a cada candidato a prefeito nas eleições deste ano. Esse seminário faz parte de um conjunto de propostas que nós estamos agora realizando através do nosso Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, mas falando de cidades. A ideia é que a gente faça desse novo projeto, agora com a conotação de cidades, que a gente coloque, acrescente nessa questão das cidades, a questão da mobilidade e tantos outros temas que vão compor essa proposta das cidades com uma ideia factível de trabalho e realização. E vamos apresentar todos os candidatos a prefeitos no Brasil todo. O Conselho Assessor de Transportes e Mobilidade Urbana do CESP se reúne periodicamente e é vinculado ao Conselho Tecnológico da entidade.
Conselho Tecnológico ele é constituído por uma comunidade de profissionais, a maior parte dela composta de engenheiros, que fica antenada nos grandes problemas de engenharia do momento. Sempre quando há um problema de engenharia grave que ocorre, o Conselho Tecnológico se preocupa e cria grupos de estudo para discutir o problema, para dar soluções para os governantes. Ele ajuda também a formar a opinião da presidência do sindicato. A presidência do sindicato, vendo as opiniões colhidas e as decisões que o Conselho Tecnológico decidiu, ele tem uma orientação de qual é exatamente o pensamento da engenharia paulista, pelo menos, sobre aquela questão. Olha, é uma das atividades mais importantes hoje das cidades. Ao lado da implantação dos serviços, das indústrias, do comércio, das escolas, dos hospitais, ou seja, todas as áreas, se você não tiver a integração dessas áreas todas, as pessoas não poderem chegar de um destino para outro, não adianta nada você ter uma cidade com um apinhado de gente sem ter como se locomover. Então a mobilidade é uma das infraestruturas mais importantes e, infelizmente, das mais carentes no país. Portanto, esse nosso grupo, aqui no CESP, tem um papel fundamental, importantíssimo, é fundamental da engenharia nossa, abarca um grande número de áreas da engenharia, desde a engenharia civil até a engenharia eletrônica. Portanto, é muito satisfatório nós temos esse grupo aqui atuando. Para saber mais a respeito das propostas dos engenheiros em prol da mobilidade urbana, acesse o portal do CESP na internet.